Vou botar um casaquinho aqui. Então, vamos aqui continuar. Eu deixei a igreja de Filadélfia, de propósito, por último, né, falei da Sardes e da anterior, né, porque ela representa a igreja preparada, né. A Sardes foi a última, né. Nós temos duas igrejas, e depois ainda tem a Laodiceia, né. A Laodiceia parece aquela que fica para a grande tribulação, pelo perfil da igreja. Então, a gente conhecendo o coração de Deus, ou seja, sabendo que Ele nos ama, e não indo pela letra, a gente entende que Deus não quer que nós fiquemos na grande tribulação. Então, procurar se encaixar como uma igreja de Filadélfia, como eu falei na aula passada, todas as igrejas tinham problemas, mas tinha duas igrejas que não teve nenhum tipo de advertência. A de Esmirna e Filadélfia. É a segunda, são 7, né? A segunda e a sexta, né? Porque a primeira está ligada com a sétima, a segunda com a sexta, a terceira com a quinta e a quarta no meio, fazendo uma menorá, né? Então, as hastes na menorá, elas se conectavam. É só pegar aí uma figura da menorá, que ficava no templo, isso, Esmirna e Filadélfia, isso mesmo. Então, essas duas, elas não têm repreensão, Jesus não manda se arrepender de nada, né? Tá tudo certo, só que a primeira vai passar por uma perseguição de 10 dias, porque luta contra um império maligno numa cidade perversa, né? Bom, o que acontece? Se você subtrair essas duas, ficam 5. Dessas 5, dentro das 5 que sobram, você pode entender que tem 5 noivas, ou virgens, né, que estão prometidas a um casamento, tolas e 5 prudentes. Tá? Então, dentro da mesma igreja que tem algum tipo de advertência, tem pessoas que não recebem essa advertência porque a carapuça não cabe, entendeu? Vamos falar assim no português bem claro. Mesmo que esteja dentro de um aspecto dessa igreja. Então, a carapuça da advertência é para aqueles que estão dentro daquela condição daquela igreja e que realmente não estão com a sua condição resolvida. Bom, então, quando nós pensamos assim, né, nós fizemos aí a explicação de que a igreja representaria épocas da própria igreja, representaria a situação regional da igreja da Turquia, certo? E representaria também a nossa vida pessoal como igreja. E aí, o que nós queremos dizer com isso, né, fazendo esse apanhado aí? É que, de qualquer forma que você se identificar dentro de outra, eu me identifiquei dentro daquela que perdeu o primeiro amor, né? Por causa da minha vida, da maneira como conduziu a minha vida, e eu estou na recuperação desse primeiro amor. Então, significa que eu estou me usufruindo do arrependimento, né, e da exortação que Jesus deu para estar preparado. Então, como o Senhor não quer que nós fiquemos na grande tribulação, porque o esquema teológico, ele já classifica de cara que você tem que ficar, está escrito. Não é bem assim. Você tem que pegar a Bíblia, né, e carimbar com o coração de Deus, que o pastor João sempre fala isso, e isso tem nos ajudado muito. Vocês não imaginam, pelo menos para mim, eu sou agradecidíssimo a Deus por esse critério que Deus usou do pastor João para nos ensinar a analisar as escrituras. Porque ontem eu passei uma luta aqui, o pastor João estava aqui, Satanás abriu aqui a Bíblia do meu lado, nas escrituras, querendo usar a própria escritura contra mim. Então, letra por letra, o diabo sabe usar letra. Cálculo por cálculo, o diabo sabe fazer cálculo. Teologia por teologia, o diabo conhece as teologias. Então, existe um pequeno diferencial que a gente tem que alcançar na comunhão com Deus,
que é entender o amor de Deus para poder satisfazer esse amor com gratidão. Como eu já falei uma vez aqui, que eu usava o critério das coisas certas e erradas para não praticar o mal. E o pastor João falou para mim que ele procurava agradar o coração de Deus. Não era questão de certo ou errado, era questão de agradar o coração de Deus. Eu falei, vou trocar meu critério, porque o meu critério é pior do que o dele é muito melhor, muito mais excelente. Então, troquei. E aí, agora, trazendo para a análise das cartas de Apocalipse, a gente tem que esquecer um pouco dessa teologia literal de que tem que passar pela grande tribulação e se preparar como noiva que vai se casar. Como noiva, com todos nós aqui, como noiva que vai se casar com Jesus. Depois eu explico o que é o mistério da criação, de que Deus cria uma criatura para se unir com ela e gerar um novo estado de coisas no universo. Isso eu posso explicar depois, para a gente não ter que ficar aí. Mas a ênfase agora é essa. Você faça essa pergunta no seu coração. Você se considera uma noiva ou alguém disposto a largar tudo se o arrebatamento acontecesse daqui 5 minutos e casar com Jesus, morar lá no céu? Faça essa pergunta. Porque essa é a postura que Deus está querendo hoje para todos aqueles que buscam a sua face. Porque existe galardão até por anunciar o Apocalipse, anunciar a vinda e estar esperando ele. Até por isso, por esse posicionamento espiritual, existe um galardão. Se você está falando disso para alguém na sua família, parentes, familiares, eles não estão recebendo, você vai ter esse diferencial de galardão. Entendeu? Existe perda de galardão também, quando você faz coisas erradas. Perde galardão, mas quando você faz coisas que agradam o coração de Deus, você ganha. Não é salvação. É galardão, é prêmios, é bênçãos eternas que vão durar para sempre. Então, pensando dessa forma, como está muito próximo, isso pode acontecer, irmãos. Essa questão do arrebatamento pode acontecer a qualquer hora. Você tem uma certa matemática que você pode usar, contando as festas, que quem não entendeu ainda o que é as festas de Deus, que agora que a gente está vendo nas igrejas que estão aí, nos bairros, nas ruas, do YouTube, ouvindo um pregador falar de festas, explicando as festas de Deus para a igreja, e coisa que já devia ter acontecido há 2000 anos atrás, e o povo devia estar treinado, assim como o povo judeu foi treinado durante 2000 anos para matar sacrifícios, o cordeiro e reconhecer Jesus. A igreja tinha que estar treinada para entender os tempos de Deus, as ocasiões que Deus abençoa a terra, as ocasiões que Deus abençoa o povo, as ocasiões que Deus responde às orações, faz coisas espirituais, movimentos espirituais ao longo de um ano, por meio das festas. Agora que o povo está acendendo o isqueiro para pegar o fogo. Entende? E a gente já está aqui há algum tempo, né? A gente já está pelo menos há 5 anos falando isso. Eu conheci o canal do pastor João em 2016. E eu estava procurando exatamente as festas de Deus para entender o calendário de Deus no que ele operava para as coisas. Porque eu comecei uma coisa você desconfia espiritualmente, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, e assim o Espírito Santo vai te guiando em certas perguntas espirituais que você vai fazendo. E aí você foge daquele padrão da tradição da sua igreja, que está te prendendo a uma teologia e está deixando você impedido de crescer e de se alimentar do que realmente o Espírito de Deus tem para você. Então, o que acontece? De todos que estão aqui, todos, que se posicionarem como essa noiva, como eu falei, que se o arrebatamento acontecer daqui em 5 minutos, está disposto a cair fora desse mundo, nesse sentido, não de se livrar do que vai acontecer, não é esse, é no sentido de estar entregue na mão de Deus. Porque tem gente que quer ser arrebatado, mas não quer sofrer nada, mas não tem compromisso de amor, compromisso de comunhão,
né? Mas é no sentido de rendição que eu estou falando, no sentido de coração que não está vivendo uma vida carnal, não está vivendo uma vida presa, apegada. É só nesse sentido aí que eu estou falando. Então, Deus está colocando pessoas na presença dele, espiritualmente, adentrando numa comunhão muito mais profunda, para que ele possa exatamente nos livrar da grande tribulação. Tá? Nos livrar. E o que acontece? Veja só. Quando fala que as noivas tolas não estavam preparadas, a tradução lá está errada. Lá essa parábola está em Mateus 25, parábola das 10 virgens. Lá está dizendo, não vos conheço, como se Jesus fosse jogar fora naquelas vidas e perdesse a salvação, e isso é o que pregam na igreja. Quem ficar, perdeu a salvação. Tem nada a ver. Tudo errado. Posso garantir para vocês que está errado. Eu fui ver na tradução original, e as pessoas interpretam que quem ficou no arrebatamento perdeu a salvação, não tem mais chance e tal. Não tem nada a ver com isso. Eu vi no original, era questão de estar com vestes brancas preparadas para essa cerimônia. Era isso. No original. Não era desclassificação de alma para o inferno ou para o céu. Não tem nada a ver. E eles confundem até duas parábolas lá. Tem outra que Jesus, que as pessoas chegam na frente de Jesus, eu profetizei, fiz isso, fiz aquilo, e Jesus fala, não vos conheço. Usaram até a mesma tradução. E esse tipo de pessoas são pastores, lobos, que não amam a Deus, não amam as ovelhas, e estão aí se aproveitando, e são enviados por Satanás, conhecendo o Evangelho, adivinhando a Escritura, entendendo com a razão e não com o Espírito, e que não, de fato, não acreditam em Jesus, não creem, e estão governando pessoas por meio de igrejas. Se eles não se arrepender, não tem jeito. Aí sim, é perda de salvação. Certo? É diferente, os dois casos. Bom, dito isso, concluindo nessa narrativa aqui que eu estou falando, essa argumentação, né? Não gosto da palavra narrativa. Essa argumentação é desejo de Deus, como é desejo do meu coração também, que todos aqui se posicionem para estar de vestes brancas, limpas, puras, né? Confessando seus pecados dia por dia, não querendo ser perfeitos, infalíveis, não. Postura. Postura de quem está aguardando um grande evento. Essa eu vou até repetir. Postura de quem está aguardando um grande evento. Ah, mas eu tenho pecado, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho defeito. Não é isso. Não estou falando nada disso. Estou falando de perfeição. Estou falando de uma postura. De alguém que está numa rodoviária com uma mala pronta, né, esperando o trem encostar e você subir. Essa postura. Amém?